Pessoal, tudo na paz, irmão Alex, que o eterno Criador possa estar nos abençoando a cada dia. Nós estamos fazendo a citação desse livro, O Cristianismo através do século, uma história da igreja cristã. É um livro de história, traz informações muito importantes para que nós venhamos compreender e entender muitas coisas que estão acontecendo nos dias atuais. E nós vamos falar hoje sobre o comunismo. E interessante que ele está aqui dentro do capítulo que fala bem assim, os inimigos da fé. Então, é muito interessante, pessoal, que a maioria dessas doutrinas e ensinamentos que foram criados, elas saiu da filosofia. Então, nós temos que tomar muito cuidado, até mesmo com a teologia. Tem muitos materiais aí de teólogos que, ao meu ver, inimigos da fé. Nós temos que tomar cuidado e saber identificar. Já conversei, já entrei em contato com pessoas entrou em contato comigo pedindo oração, falando que tinha perdido a fé, depois que teve contato com algum material desse. Então nós temos que tomar muito cuidado e saber filtrar bem, saber analisar, pega as informações e analisa ali se tem fundamento, se não tem, para que nós venhamos ter uma fé saudável, beleza? O objetivo do inimigo é fazer nós perder o caminho, desviar o caminho correto. Então, o nosso trabalho aqui é trazer informação para os nossos irmãos, beleza? Então, vamos lá, falar sobre o comunismo. A igreja também enfrentou a inimizade do socialismo no século XX. Esse movimento tem seus fundamentos na filosofia materialista de Karl Marx. Tá vendo, pessoal? Filosofia materialista. Temos que tomar cuidado com filosofia. Em 1818 a 1883, de Adam Smith, Marx tomou emprestado a ideia de que somente o trabalho cria o valor. De Rangel, seu método, e dos socialistas utopistas, seu alvo utópico. Ele e Friedrich Engels desenvolveram ideias principais de sua doutrina no panfleto O Manifesto Comunista, de 1848. Marx se interessava pela filosofia de Rangel, mas substituiu o ser absoluto de Rangel pelo materialismo. A realidade, segundo ele, era somente matéria em movimento. Sobre esse fundamento, colocou a ideia de que todas as instituições da sociedade, religiosa, social e política, são determinadas pela forma em que o homem ganha a vida. Nesse processo, desenvolveu-se uma permanente luta de classes por causa do capitalismo, que toma o excedente ou avalia. Marx entendia que os lucros pertencia ao trabalho, porque achava ele, somente o trabalho pode produzir valia. Marx desenvolveu a marcha dessa luta por meio da aplicação da lógica hegeliana. O capitalismo gerou uma antítese, o proletariado, que destruiria e instalaria uma sociedade sem classes. Depois de uma ditadura temporária do proletariado, ou dos operários, Lenin estabeleceu um conjunto de táticas agressivas para que esse sistema fosse executado. Ele lançou a ideia de que um pequeno partido comunista, aplicado e
bem disciplinado, deveria se infiltrar em organizações democráticas, como sindicatos e governo, e se aproveitar de épocas de crises ou guerra para chegar ao poder. Stalin conseguiu combinar esse programa e a técnica no Estado russo, né? Então, foi uma técnica que deu certo e eles conseguiram até no Estado russo. Marx e seus seguidores achavam que o homem vive do pão somente. Ignora o pecado humano que fará fracasso a essa ordem ideal e não foram controlados por um regime brutal. Eles também simplificam demasiadamente os problemas humanos. Não há lugar para Deus, né, no caso aqui o Criador, para a Bíblia ou para padrões absolutos em seu sistema. Então, com relação a isso aqui, só abre aspas aqui e você percebe que, de fato, os países comunistas, mesmo que seguem, eles não gostam, né, da Bíblia, eles não gostam do Criador, né, eles não gostam da igreja, né, das pessoas que se dizem cristãs. Eles batem muito em cima mesmo. Exemplo, atualmente está acontecendo queimadas de várias igrejas, né, no mundo. Várias pessoas que seguem o cristianismo estão sendo mortas, né? Então, e normalmente são em países comunistas, né? Insistem sempre em que a religião é o ópio do povo. Embora a ênfase sobre a importância do fator econômico tenha auxiliado o historiador, a história recente vem demonstrando uma hostilidade fundamental no marxismo para todas as formas de religião. Muito embora a sobrevivência da religião cristã e da igreja independente de qualquer sistema político ou econômico particular, deve-se reconhecer que o socialismo, como praticado pelos comunistas, jamais chegará a um acordo com a igreja. Isso é verdade, porque eles pensam de forma diferente. Se não tem lugar para Deus, né, para o Criador, e nem para quem pensa diferente, não vai ter mesmo uma ideia. E normalmente, realmente, eles não gostam, né, das pessoas que seguem o Criador. O socialismo cristão se desenvolveu na Inglaterra e na Escandinávia. Esses pensadores favoreceram uma forma mais suave de socialismo, que desenvolveu cooperativas, centros de treinamento para operários e sindicatos de trabalhadores, em vez de controle do capital pelo Estado. A crítica bíblica, a teoria de Darwin da evolução e outras forças sociais e intelectuais criaram o liberalismo religioso no fim do século XIX. Os teólogos liberais têm aplicado a evolução à religião como chave que poderia aplicar o seu desenvolvimento. Eles têm insistido na continuidade da experiência religiosa humana, de forma que a religião se torne um simples produto de uma evolução religiosa e não de uma revelação do Criador através da Bíblia e do Messias. A experiência cristã é mais valorizada do que a teologia. O cristianismo conservador tem lutado contra essas ideias liberais, e nessa luta, o movimento ligado ao nome de Karl Marx tem se oposto a várias formas de liberalismo e socialismo. Então tá aí algumas informações com relação ao comunismo. É interessante a gente saber, né? E foi implantado, né? Isso aqui é antigo, 1818, né? E você vê que até nos dias atuais está aí disseminado aí em muitos governos, né? E de fato aquela ideia principal ali é interessante, eles tomam o poder, né? Depois que chegam no poder,
eles controlam tudo. Você vê muitos países hoje, atualmente, comunistas, né? Então você vê que foi uma tática que aparentemente deu certo, né, em alguns países. Então que o Papai do Céu, que o Eterno Criador, possa estar nos abençoando grandemente. Um abraço do irmão Alex.